Salve galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Auto e eu já estou a bordo do novo Citroën C3 2023 na versão Fuel com motor 1.0 e hoje nós vamos saber se ele realmente vale mais a pena do que o Fiat Mobi e o Renault Kwid. Roda a vinheta. Já a bordo da versão 1.0 Fuel do novo Citroën C3, essa aqui é a versão topo de linha aqui da gama do C3 com motorização 1.0, porque a gente também tem a motorização 1.6 disponível no mercado. E nessa daqui eu já posso contar para você, dando um spoilerzinho no começo do vídeo, que ele vale muito mais a pena do que os seus concorrentes, que não são nem os concorrentes diretos. A gente imaginava que ele chegaria aqui para brigar com Renault Kwid e Fiat Mobi, mas na verdade ele vem num patamar um pouquinho acima para brigar ali com, por exemplo, Fiat Argo ou até mesmo Chevrolet Onix. E esse carro tem alguns pênaltis e tem muita coisa boa também. E aí vamos detalhar agora só para você entender. Este carro é equipado com motor 1.0 Firefly da Fiat, do grupo Stellantis, na verdade, que também equipa outros carros da Peugeot, da Fiat e das marcas que pertencem ao grupo. Ele tem 75 cavalos de potência com etanol e 10 kg de torque. Tá, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que ele acelera de 0 a 100 em 14 segundos. Claro, é um motor 1.0 de 3 cilindros, não dá para exigir muito. E a velocidade máxima dele é de 160 km por hora. Tá, mas quando você está num carro desse, não é desempenho bem o que você está procurando, né? Você está procurando um carro mais versátil, que tenha um ótimo consumo de combustível, né? Na verdade, esse carro tem um consumo de combustível excelente, daqui a pouco eu vou te contar as médias dele. E você está procurando um carro que não te entregue tanto desempenho assim, mas conforto e comodidade na cidade, que é justamente onde a gente está andando agora. E qual que é o diferencial do C3? É um carro totalmente novo, ou seja, o design dele foi remodelado por completo. E a parte legal é que ele traz aqui, nesta versão Fuel, o DRL, que é o destaque aqui dessa dianteira. Acompanha ali, também a parte cromada do farol e se destaca por ter duas luzes, dos dois lados, meio que imitando o Chevron, que é essa marca da Citroën, de ter as duas, digamos assim, setinhas para cima. Então ele tem também esses dois traços nas luzes diurnas. Isso é muito legal e só nessa versão aqui, a partir dessa versão aqui, eles são de LED. Nas outras versões eles são diurnas, mas são halógenas. E aqui a gente tem um farol bipartido, que também é muito legal, Começou lá com a Toro e outros carros vieram também fazendo isso. O próprio Renault Kwid, que é um concorrente, tem o farol também bipartido, com o farol embaixo e a seta em cima, junto com a luz diurna de LED. E aqui a Citroën fez a mesma coisa, luz diurna de LED, também em cima fica a seta, embaixo fica o farol e o farol alto. Além disso, ele é um carro mais robusto. A gente pode ver que ele é bem maior que os seus concorrentes que a gente comentou lá no começo, Eu estou falando de Renault Kwid e Fiat Mobi. Então ele já veio num patamar um pouco acima e dá para perceber, que ele tem uma altura do solo um pouquinho mais avantajada. Então são 18 centímetros de altura do solo, o que o torna aí bem mais alto, dá um destaque no trânsito. A traseira também mereceu um destaque, porque ela é bem bonita. Para mim teve uma ótima solução aqui essa lanterna. Parece até de carros maiores assim, Se você comparar com a lanterna do Mobi, que eu não acho um carro muito bonito, esse daqui tá um pouquinho mais harmonioso. Agora aqui na parte de dentro dele, A gente tem alguns destaques aí. E agora vamos falar um pouquinho da lista de equipamentos. Ele já vem de série com airbags duplos frontais, que são de lei, obviamente. Também tem controle de estabilidade, controle de tração. Uma coisa muito legal desde a versão de entrada desse carro é que ele já conta com ar-condicionado e assistência de partida em rampa. Então, por mais que você não tenha a versão mais cara, logo na versão de entrada você já tem o assistente de partida em rampa, o que ajuda bastante pessoas que têm um pouco de dificuldade de sair com o carro quando está numa subida. Ele também tem direção elétrica, que é super macia, super confortável, e um ponto de destaque aqui bem legal para esse carro é justamente o volante. Ele tem um raio um pouquinho menor, não chega a ser um raio tão pequeno quanto o do 208, que é um volante bem pequenininho mesmo, mas ele tem um raio um pouquinho menor, o que dá um pouquinho mais de esportividade. Você se sente assim, claro, nas devidas proporções, porque é um carro 1.0, você se sente com uma tocada mais esportiva aqui. Isso é bem legal desse carro. Outra coisa interessante
é que nesta versão aqui a gente tem regulagem de altura do volante. Nas outras duas versões dele, as de entrada, a gente não tem. E aqui também temos banco com ajuste de altura, o que ajuda bastante a encontrar a melhor posição aí para dirigir. Faltou aqui, né? Mas aí a gente está falando de um carro que é 1.0, teoricamente de entrada, ó, faltou o ajuste de distância do volante. Mas tudo bem. Continuando aqui com a nossa lista de equipamentos, a gente tem nesta versão vidros aqui, ó, que são acionados através aqui desse console que fica aqui no meio. Então a Citroën já economizou nisso, né? Os outros C3 também eram assim nas gerações anteriores. Os vidros elétricos vinham aqui no console central em vez de ir nas portas. Temos aqui também outras peças da Peugeot, ó, maçaneta e também a manopla de câmbio. Essa manopla de câmbio aqui, num câmbio manual de 5 marchas, ela merece elogios, pelo menos por minha parte, porque eu gosto bastante, eu acho ela bem anatômica. Ela tem essa pegada, né, da Peugeot aqui um pouco mais esportiva. Eu gosto bastante dessa manopla. Tem também aqui dentro um painel digital, monocromático, esse que é o problema, né? Só tem uma cor. E é um painelzinho que deixou a desejar, porque nem contagiros ele tem. O Renault Kwid, pelo menos, tem um painelzinho que ajuda aí você a ver as mudanças de marcha. Mas ele tem indicação de troca de marcha aqui no painel, que não quer dizer muita coisa, porque ele está sempre priorizando assim o menor consumo possível. Então ele pede para você trocar as marchas, no meu ponto de vista, sempre muito cedo, assim. Eu acho que ele poderia deixar esticar um pouquinho mais as marchas, porque você acaba às vezes não tendo potência e torque suficiente. Ele não vê que você está numa subida, por exemplo, pede para você trocar a marcha, e quando você troca você tem que voltar para ele poder continuar arrancando numa subida. Então também deixou a desejar com relação a isso. Outro ponto interessante aqui da cabine é o acabamento, que é um pouquinho diferente. Tem uma parte aqui azul metálica, no qual você tem um charme aí da Citroën, né? Tem umas bolinhas embaixo do relevo aqui, então ficou bem legal isso aqui também. E aqui temos entradas USB, duas lá atrás, o que é legal para quem vai lá atrás, é bem interessante isso, porque não tem briga, né? São duas entradas USB para carregar o celular, mais uma aqui na frente e uma entrada tradicional, uma tomada tradicional de 12 volts que vem aqui. O console central eu achei ótimo, tem muito porta-objeto, tem porta-cartão, os comandos aqui do ar-condicionado são muito fáceis. Além disso, esse painel e esse console, eles têm um design muito interessante, muito mais bonito do que os concorrentes, por exemplo. E temos um nicho aqui no qual você pode guardar o celular e ele fica bem escondidinho aqui, né? Quem passa de fora praticamente não vê. As saídas de ar-condicionado também nessa versão aqui com uns contornos cromados são bem diferentes daquelas saídas de ar-condicionado que a gente vê nos carros mais baratos, que são aquela saidinha aqui bem esquisita, feia mesmo. Aqui a Citroën não economizou, fez uma saída, né, tanto as laterais quanto as centrais, elas são bonitas. Você olha para o painel do carro e você fala assim, meu, esse carro aqui eles capricharam, ele é um carro de entrada, mas que não tem aquela pegada de carro de entrada, sabe? Com plástico, claro, plástico duro em tudo, mas não tem rebarba, sabe? Não tem aquela saída de ar feia, esquisita. Não, porque eles deixaram uma coisa bem harmoniosa e o carro é realmente muito mais bonito do que os concorrentes mais baratos. E aqui na parte de dentro, além desse painelzinho aqui que deve ser substituído o quanto antes pela Citroën, porque ele é bem sem graça, falta ainda o conta-giros. A parte boa aqui do interior, e muito boa por sinal, é que a gente tem o Citroën Connect, que é a central multimídia dele de 10,1 polegadas e ela é bem extensa, bem comprida aqui no painel. Chama até atenção porque ela é super wide, né? Ela é mais comprida e pouco alta, até para não atrapalhar a visão do motorista. Então a gente tem uma central multimídia aqui muito legal, com conectividade para Android Auto e Apple CarPlay sem fio, coisa que os concorrentes não têm. Então já sai na frente com relação a isso. E outra coisa é que ela tem um acabamento muito legal também. Tem um black piano aqui e passa todas as informações, ela é super intuitiva, é muito fácil de mexer. Mais um ponto super positivo aqui para o Citroën C3, que é essa tela multimídia de 10,1 polegadas. Outro destaque aqui desta versão diferencial são as rodas de 15 polegadas, que são de liga leve. Então a gente tem rodas de 15 polegadas e nas outras versões mais baratas dessas configurações com motor 1.0, que são de calota, né? São aço e calota. Também temos maçaneta na cor do veículo e aqui em cima as barras de teto que não estão presentes nas outras versões. Tá, e como que é dirigir esse carro, né, Vini? Olha, até agora eu gostei bastante
de dirigir. Eu achei que ele te dá uma posição de dirigir bem elevada, até pelos 18 centímetros de distância do solo que ele tem, uma das maiores da categoria. Eu achei um carro super confortável. O ajuste de suspensão é muito bom. É Citroën, né? Ela não é famosa por suspensão à toa. Eu já peguei estrada com ele, ele consegue ser macio na cidade, principalmente em lugares onde a gente passa por muitos buracos, então ele absorve bem os impactos. Agora, o consumo é que é realmente de surpreender. Ele está fazendo aqui comigo, e olha que eu estou com o ar-condicionado ligado, abastecido com gasolina ele está, e eu estou fazendo 13,5 km por litro com gasolina, e na cidade. Na estrada ele vai ter um número muito melhor. Olha quanto eu consegui fazer na estrada. Galera, surpreendente o consumo nas rodovias, nas estradas desse carro. Eu consegui uma média com o ar-condicionado ligado de 15,8 km por litro. É muito bom o consumo desse carro. E aqui mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês, ó. Acendeu uma luz ali do motor, aquela luz amarela que tá ali, que eu não sei exatamente o que é. Vou devolver o carro e perguntar da Citroën assim que eles investigarem. Eu coloco a resposta aqui no comentário para vocês, tá? E se der tempo de colocar a resposta antes da gente terminar a edição desse vídeo, claro, você vai saber por aqui também. É ou não é elogiável esse consumo, hein? Olha, gostei bastante. Com relação ao espaço traseiro, eu achei o carro muito bom, perto do Kwid e do Mobi principalmente. Ele é muito mais espaçoso, tem espaço para a cabeça, porque ele é bem quadradinho, né? Então ele também tem um bom espaço para a cabeça de quem vai lá atrás, pessoas mais altas. Dá para viajar com 4 adultos com conforto. E o mais importante, né? Ele tem um dos maiores bagageiros da categoria. A gente está falando de um porta-malas de 315 litros. Para você ter noção, ele quase empata com o do Renegade, que é de 320 litros, de uma categoria bem acima, né? A gente está falando de SUVs compactos. Tudo bem que o Renegade não ajuda muito nessa questão de porta-malas. O parceiro dele aqui, ó, o C4 Cactus, também não ajuda muito não, que tem os mesmos 320 litros. Então, o C3 está muito bem servido de porta-malas. 320 litros é quase o tamanho do Mobi inteiro, né? E aí, será que vale a pena? Olha, esse carro está custando R$80 mil nessa versão. Acho que se você está procurando um carro um pouco mais barato que os concorrentes de cima, como por exemplo Chevrolet Onix, Hyundai HB20, Fiat Argo, e ao mesmo tempo não quer um Renault Kwid e um Fiat Mobi, porque não tem espaço, não tem tanto conforto, eu acho que esse carro aqui é para você. E o melhor é que como o motor dele está espalhado pela gama da Stellantis, então você encontra em carros da Fiat, em carros da Peugeot, a manutenção dele não vai ser tão difícil assim. Então vale a pena dar uma olhada no novo Citroën C3 se você está interessado num carro, num hatch compacto. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui e a gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau!